O Revista Novo Tempo está no ar e hoje a gente viaja até o continente africano para conhecer uma história que mostra que a educação pode ser uma ferramenta de resgate e transformação. No Quênia, onde muitas meninas ainda enfrentam discriminação e práticas violentas, a Maranata tem feito a diferença ao construir não apenas prédios escolares, mas verdadeiros refúgios de acolhimento, proteção e esperança. É o que você vai ver agora no Maranata, Histórias de Missão. Qual é o maior recurso de uma nação? A modernidade e os arranha-céus de luxo são a medida do progresso? É a beleza natural de um país? Ou seus campos repletos de colheitas abundantes? Há quem diga que o maior recurso que qualquer país pode ter é aquele que assegura seu futuro. E o futuro pode ser visto nos corações e mentes dos jovens. Por mais de 5 décadas, uma boa parte do trabalho da Maranata tem sido fortalecer a educação adventista nos locais onde atuamos. De salas de aula a campos extensos, o empenho da Maranata em oferecer espaços adequados para o aprendizado pode ser visto em todo o mundo. Milhares de alunos agora têm espaços iluminados para aprender e crescer, para conhecer melhor o mundo ao seu redor. E tem a oportunidade de construir um relacionamento com Deus. Hoje visitamos um projeto escolar especial, onde o envolvimento contínuo da Maranata se estendeu por 6 anos. Nesse processo, ela conquistou o coração de muita gente. O Quênia abriga mais de 50 milhões de pessoas, que representam várias tribos, idiomas e tradições. Aqui se encontra uma cultura rica com práticas antigas que ainda permeiam a vida cotidiana. Mas algumas práticas podem ser prejudiciais aos membros mais jovens e vulneráveis da sociedade. A cultura Maasai é uma das culturas mais antigas da sociedade queniana. Então, para eles, o que mais tem valor são as vacas e os filhos meninos. A filha menina é mais ou menos como uma propriedade a ser descartada assim que estiver pronta para isso. Por isso, essas meninas são casadas com pouquíssima idade em troca de vacas. No momento em que uma menina é levada, as vacas já foram entregues. E isso é uma coisa valorizada tanto pelos pais quanto pelas mães. E antes disso ser feito, elas passam pela MGF. MGF, ou Mutilação Genital Feminina, é um ritual doloroso e perigoso pelo qual as meninas Maasai passam para se prepararem para o casamento. Ela traz os riscos de infecção, problemas urinários, sangramento grave e até a morte. A MGF é ilegal no Quênia, mas continua sendo uma prática comum entre os Maasai, que costumam viver em áreas remotas onde é mais difícil aplicar a lei. A situação dessas meninas atraiu a atenção de uma igreja em Nairobi. Os membros perceberam que alguma coisa tinha que ser feita para oferecer esperança nessas situações desesperadoras. Então, nós pensamos que era um caso que precisava de mais da nossa atenção. E nós mudamos nosso sistema de planejamento e tivemos a ideia de criar um lar como um abrigo para resgatar essas crianças. Foi assim que criamos o Lar de Cajeado. O lar, que acabou sendo chamado de Escola Adventista e Centro de Resgate de Cajeado, começou pequeno, com um dormitório, cozinha e refeitório e algumas salas de aula. Mas administrar um centro de resgate é mais complexo do que só criar um espaço. A vida das meninas resgatadas agora estavam nas mãos deles. Mas o maior desafio foi lidar com as crianças
porque aqui as crianças não vão embora depois de um dia e nem de 2. Elas precisam comer todo dia, precisam viver melhor do que viviam antes, porque tem o risco de dar errado e elas irem embora. Com o tempo, a liderança criou um programa que não apenas cuidava das necessidades físicas das alunas, mas também as ajudava a processar a dor e o trauma que carregavam. A escola se tornou um refúgio seguro, resgatando centenas de meninas e fornecendo não só um ambiente amoroso e atencioso que fornece uma educação de qualidade, mas também segurança, proteção e amor incondicional. God loves me. Débora Lesiamon foi uma das primeiras meninas resgatadas quando a escola abriu em 2000. Após concluir os estudos, ela voltou ao campus de Cajeado, dessa vez como professora. Eu amo esse lugar. E foi essa escola que me fez ser quem eu sou hoje. Então, eu queria poder voltar pra cá e fazer alguma coisa pra retribuir a comunidade. E é por isso que eu tô aqui, pra retribuir. Mas o campus da escola que atraiu Débora tinha alguns desafios. O ministério cresceu e, com o resgate de mais meninas, os recursos se tornaram limitados. As salas de aula estavam degradadas e lotadas. Os dormitórios estavam superlotados, obrigando 2 ou 3 meninas a dormir na mesma cama. As instalações do banheiro eram básicas e os chuveiros eram nada mais do que baldes de água. E a comida era preparada em uma cozinha cheia de fumaça e servida em um refeitório escuro. A escola atendia uma demanda urgente, mas suas instalações eram inadequadas. Essa situação chamou a atenção do diretor nacional da Maranata na época, Ron Quedas. É uma vida em que elas se casam aos 6 ou 7 anos e são mães aos 10. E é só isso que elas fazem a vida inteira. Mas aqui, essas meninas podem ir para a escola e ser alguma coisa na vida. Esse lugar devia ser um pouco melhor em termos de acomodação, tinha que ter mais espaço, cada menina devia ter uma cama, devia ter chuveiros e banheiros decentes, devia ser um lugar bonito, porque essas meninas merecem. Convencido de que alguma coisa tinha que ser feita para ajudar a escola, ele levou a liderança da Maranata para visitar o campus. E essa visita foi o começo de uma grande transformação. A gente participou de um programa curto e teve uns poemas que as meninas mostraram que falavam das experiências delas. Teve uma menina que falou como ela tinha que lidar com os animais quando ela estava na casa dela e as meninas cantaram uma música que falava que Jesus era o pai delas. Aquilo me comoveu. Aquilo tudo foi emocionante, mas só de pensar que elas perceberam que, apesar de não terem os pais fisicamente aqui na Terra, elas podiam confiar em Deus, em Jesus, como seus pais aqui na Terra. Então, eu logo senti que isso era uma coisa que a gente tinha que ajudar de algum jeito. Eu só não sabia como. A gente começou a avaliar quais eram as necessidades imediatas delas. Seriam os dormitórios. Então, apareceram alguns doadores e a gente construiu os dormitórios. A gente achou que ia resolver as necessidades urgentes. Mas, depois que a gente começou, não dava mais para parar. A Maranata se comprometeu com o projeto e as construções começaram a tomar forma no campus. Mas um grande desafio ameaçava o progresso. Não havia água. A água muitas vezes era comprada para suprir as necessidades do campus e não era nem de longe o suficiente para um grande projeto de construção. Foi feito um projeto para a perfuração de um poço, mas uma pesquisa geológica previu que as chances de encontrar água eram mínimas. Quando a perfuração começou, o corpo estudantil, junto com um grupo de voluntários da Maranata, se reuniram para orar para que Deus interviesse. Menos de 24 horas depois, a equipe de perfuração encontrou água em abundância. Graças ao milagre da água de fácil acesso, a construção no campus continuou. E toda vez que a gente terminava uma construção, a gente olhava ao redor e dizia: seria legal fazer isso. E então, o projeto foi expandindo.
Uma das expansões do projeto envolvia a inclusão de uma escola de ensino médio no campus. Antes, a escola só oferecia uma educação até a 8ª série e as meninas eram obrigadas a continuar sua educação em outro lugar. A logística era desafiadora e as meninas nem sempre frequentavam ambientes de aprendizagem que eram sensíveis ao seu passado traumático. Com a visão e o apoio de voluntários e doadores, a gente conseguiu construir uma escola secundária, dormitórios, salas de aula, moradia para os professores e oferecer educação secundária aqui mesmo no campus. Então, as meninas resgatadas que chegaram aqui jovens agora podem ficar aqui no campus durante todo o ensino médio delas. Daí em diante, elas estão preparadas para sair e seguir uma carreira em alguma área ou fazer faculdade. Então, isso aumentou muito o potencial da escola para continuar impactando as meninas conforme elas crescem. É impossível não se emocionar com a força dessas meninas, não é? E com o impacto que o amor de Deus pode causar quando se manifesta por meio da educação. Quando alguém acredita em nós, mesmo quando tudo ao redor nos nega valor, o futuro pode recomeçar. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não vai se desviar dele. Isso está em Provérbios 22:6. Que a gente continue apoiando iniciativas que protejam, eduquem e inspirem meninas ao redor do mundo. Essa missão é nossa, é minha e a sua também, tá bom? Bom, e o que não faltam são ações de missão também por todo o Brasil. Hoje você vai conferir várias dessas histórias aqui no Revista Novo Tempo. Veja os destaques de hoje. TV Novo Tempo chega a Rolim de Moura, em Rondônia, e agora alcança mais de 55 mil pessoas na região sul do estado. No quadro Missão 360, você vai ver a missão da Igreja Adventista que leva ensino e apoio a famílias em Mianmar. Evangelizadora de 12 anos emociona ao levar esperança e fé com a sua própria iniciativa. Jovem universitário conhece Jesus através de amigo na Universidade Federal do Amazonas e se torna um discípulo. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Vem ver! De volta e hoje eu quero dar as boas-vindas aos nossos telespectadores de Rolim de Moura, em Rondônia. É que o canal da TV Novo Tempo chegou por lá. O sinal, antes desativado, agora alcança mais de 55 mil pessoas na cidade. O meu esposo faleceu em 2020. Ele conheceu a Novo Tempo, foi em 2014. Ao chegar em casa, ele debilitado, deitei ele numa poltroninha, uma televisão na frente. E ele ligou a televisão. Quando ele ligou a televisão, quem estava lá? A Novo Tempo. E ali estava o pastor Gilson, falando, pregando. E foi assim que a Novo Tempo nos ajudou. A gente passamos a ter aquilo, um exemplo de vida para nós. Ele usou a Novo Tempo para sobreviver até o dia que Deus o levou. E eu sou grata a Deus, porque ela é um canal de bênção. Ela nos alimenta, ela é vitamina para nós. É um canal que leva a palavra aonde que o ser humano não vai. Então eu vivo isso, eu vivo a Novo Tempo. Hoje, na cidade de Rolim de Moura, está sendo inaugurado o canal digital da TV Novo Tempo, para que pessoas como Sueli tenham maior acessibilidade e facilidade para assistir aos programas da emissora. Este é o primeiro canal digital da TV Novo Tempo na região e o sinal alcançará agora mais de 55 mil pessoas. Hoje nós temos a alegria de participar de um momento histórico aqui na Associação Sul de Rondônia. A TV Novo Tempo já tem sido uma bênção em muitos lares, em muitas casas, alcançado muitas famílias em TV fechada. Agora com o canal aberto aqui em Rolim de Moura, nós teremos um potencial ainda maior para alcançar almas para o Reino dos Céus.
Hoje, aqui no sul de Rondônia, nós temos cerca de 5.800 pessoas estudando a Bíblia com a Escola Bíblica Novo Tempo. E em Rolim de Moura, nós temos mais de 350 pessoas que têm entrado em contato com a TV Novo Tempo. E com certeza esse número vai ainda aumentar, vai melhorar por causa da expansão do sinal, né? Berenice não conseguiu conter a emoção ao falar sobre a TV Novo Tempo. Com lágrimas nos olhos, ela reconheceu a importância do canal ao lembrar que, um dia antes de falecer, o coração de um familiar foi tocado profundamente pelo conteúdo transmitido. O que a gente não pode fazer é todos os programas que o Novo Tempo faz. E as pessoas estão cada dia mais aprendendo. Aonde a gente não vai, a TV Novo Tempo vai. Vai buscar os teus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Parabéns para a cidade de Rolim de Moura e sejam muito bem-vindos aqui no Canal da Esperança. Que esse canal seja uma bênção de transformação para as 55 mil pessoas que agora podem nos assistir por aí, tá bem? Bom, a gente fala agora de uma ação que auxilia grupos muitas vezes esquecidos. Diante do desafio de acolher pessoas com autismo, grupos de apoio têm oferecido auxílio para famílias atípicas nas regiões leste e norte de São Paulo. Além disso, ações do Ministério das Possibilidades têm feito a diferença nas igrejas locais e para as comunidades. Olha só. Receber o diagnóstico de autismo gera muitas incertezas e ter com quem contar faz toda a diferença. Na zona leste e norte de São Paulo, um grupo de apoio tem acolhido cerca de 40 famílias atípicas, oferecendo informação, troca de experiências, suporte emocional e espiritual. Quando a gente tem um ambiente acolhedor como o Rafa, né, apesar de ser um grupo virtual, é um grupo que funciona pelo WhatsApp, que dá acolhimento social, emocional, espiritual e, inclusive, com ações práticas, né, presenciais, visitas, né, quando as pessoas precisam, a gente está ali para acolher e ajudar no que for necessário. Segundo o último levantamento do CDC, 1 em cada 31 crianças é autista. No Brasil, os números ainda são imprecisos, mas a estimativa é de mais de 2 milhões de pessoas no espectro. Gabriel é uma delas. Autista nível 3 de suporte, ele e a mãe, Emiliana, encontraram no grupo uma importante rede de apoio. A mãe atípica tem muitas dificuldades. Quando, ao menos, não tem conhecimento que teu filho é autista, assimilar isso é muito difícil. Emocionalmente, isso daí me ajudou muito, porque eu estava procurando um apoio, né? A Rafa, ela tem como objetivo, como missão, dar esse acolhimento, dar esse apoio a essas famílias. A gente não olha somente as limitações dessas pessoas, mas mostre, assim, o potencial que elas têm, né, que elas podem desenvolver e apresentar nos locais que elas frequentam e assistem, inclusive isso na igreja. A Rede Adventista de Apoio à Família Autista, a RAAFA, faz parte de uma das 7 áreas do Ministério das Possibilidades. Ela atua com a saúde mental e emocional, promovendo ações de acolhimento e apoio a quem precisa. Uma das iniciativas que nós temos promovido aqui no nosso território da Paulista Leste é termos um ambiente exclusivo para essas famílias, como a Sala da Calmaria ou até mesmo da Regulação, que é a mesma coisa. Essas crianças, essas famílias vão ter ali como um abafador para poder utilizar, brinquedos lúdicos para que elas se acalmem e assim então as famílias poderem aproveitar o melhor ambiente da igreja e principalmente desfrutar ali também de um culto saudável. Autista e mãe atípica, Ieda lidera o MAP na igreja e usa sua vivência para promover a inclusão. Com a equipe, ela realizou o rastreamento para entender como acolher e auxiliar cada pessoa. A gente precisa entender que aqui, em cada banco cada lugar aqui, onde as pessoas se assentam, elas trazem aqui as suas doenças emocionais, físicas, mentais. Elas se assentam para entregar o coração a Jesus e para terem um alívio. E esse rastreamento tem que ser com muito carinho. Porque falar do próximo e enxergar o próximo tem que ter muito carinho. Vamos para o Rio Grande do Sul agora para ver o que a ADRA tem feito lá por pessoas em situação de rua na capital gaúcha. O repórter Ronaldo Vicente foi conferir de perto esse projeto que tem devolvido a dignidade para muitos gaúchos.
Eles viviam às margens da sociedade, pessoas que estavam em situação de rua e que enfrentavam desafios inimagináveis. Para esses, o acolhimento em um abrigo pode ser o primeiro passo para a mudança de vida. A gente faz um trabalho aqui de construção do plano de vida junto com eles, né? Um plano de tentar reconstruir essa dignidade humana, né? E reinseri-los na sociedade novamente. Os abrigos administrados pela ADRA Rio Grande do Sul oferecem acolhimento, projetos que resgatam a autoestima e abrem caminhos para a ressocialização. Que eles pegam a pessoa e vê o potencial da pessoa e acreditam. O abrigo significa redenção para mim. A ADRA significa um apoio geral que eles fazem em todos os aspectos, mas o abrigo Bom Jesus, eles me deram o propósito. Tanto que eu tô tendo a minha redenção, né? Há 2 anos, a ADRA passou a administrar o abrigo Bom Jesus em Porto Alegre. A instituição já acolheu mais de 150 pessoas, ministrou mais de 120 cursos de capacitação e fez com que 35 pessoas superassem a situação de vulnerabilidade. Cada mês, nós temos um curso profissionalizante ofertado para os nossos assistidos aqui do Abrigo Bom Jesus. Auxiliar de confeitaria, auxiliar de cozinha, cuidador de idosos, manipulação de medicamentos, que seria farmacêutico, né? Aqui dentro do espaço nós construímos esse momento de alfabetização com uma voluntária e também com os educadores, onde a gente tenta proporcionar às pessoas que não sabem ler. O Ministério Público do Rio Grande do Sul apontou em 2024 que ao menos 15 mil pessoas estavam em situação de rua aqui no estado. Destes, apenas 15% tinham acesso a albergues ou abrigos. Somente aqui em Porto Alegre, mais de 5 mil pessoas necessitam de um espaço em albergues ou abrigos por estarem em situação de rua. É em cenários assim que o trabalho da ADRA ganha ainda mais relevância. Para quem chega ao final da jornada, a vida abre portas com novas oportunidades. Depois de 7 meses no abrigo, o senhor Silvio José demonstrou gratidão aos profissionais que lhe acolheram e está partindo para uma nova fase. Eles se dão de coração para nós mesmos. Eles às vezes abrem mão de fazer os afazeres deles particulares para estar junto com nós aqui, dando acolhimento e atenção para nós. Eu só tenho a agradecer a gratidão imensa por eles. E eu te convido agora para saber das novidades da Rádio Novo Tempo. A Patrícia e o Jackson estão chegando com os detalhes para a gente. Boa noite, Patrícia, Jackson. Feliz sábado para vocês. Oi, Darcy. Feliz sábado. Que bom voltar aqui conversar com você. Eu desejo um feliz sábado também para todo mundo que nos acompanha e para meu colega Jackson. Feliz sábado, Jackson. Feliz sábado, Patrícia. Feliz sábado, Darcy. E para você que nos acompanha. E a gente volta aqui toda semana para te lembrar que dá para levar a Novo Tempo junto quando você sai de casa, quando vai para o trabalho, fazer atividade física. Dá para ter, sim, mensagens de esperança, notícias atualizadas e muita música. Tudo isso através da Rádio Novo Tempo. E se não tem rádio na sua cidade, dá para ouvir através do aplicativo. Como é que funciona isso? Está aparecendo aí na sua tela o QR Code para você baixar o aplicativo e poder ouvir a Rádio Novo Tempo, não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Jackson. Você vai apontar a câmera do seu celular aqui para o QR Code que está aparecendo na tela. Vai aparecer um link. Aí você clica no link e aí já vai ter acesso para baixar o aplicativo da rádio. Vou deixar aqui o QR Code. Enquanto isso, vou te contando do trabalho da Rádio Novo Tempo junto à comunidade. Olha só. Hoje a gente destaca uma iniciativa da região serrana do Rio de Janeiro. A Rádio Novo Tempo de Teresópolis firmou uma parceria com a Igreja Adventista da cidade e deu início a um projeto missionário que promete impactar vidas em 2025. Aí, Jackson, aconteceu a consagração do projeto Legado, baseado em Lucas 10:1, com a formação de cerca de 40 duplas missionárias. Ao todo, 80 pessoas aceitaram o chamado e agora se preparam para visitar ouvintes e oferecer estudos bíblicos. Que coisa boa, né, Patrícia? E essa vigília marcante contou com a presença do pastor Venefrides, líder de jovens da Igreja Adventista para a região sudeste brasileira, além de líderes da igreja no Rio de Janeiro. E os frutos já começaram a aparecer. 3 pessoas decidiram entregar a vida a Jesus por meio do batismo, um resultado direto da atuação da Rádio Novo Tempo na região.
E você quer fazer parte desse exército que espalha esperança? É só indicar o aplicativo da Rádio Novo Tempo para os seus amigos, que está disponível em qualquer celular. Não é isso, Patrícia? Também é muito simples, tem um QR Code aparecendo aqui na tela, aponta a câmera do seu celular. Esse é o nosso recado de hoje. Feliz sábado para você. Darcy, feliz sábado, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Patrícia, Jackson, feliz sábado para vocês também. Gente, em Bragança Paulista, voluntários da Ação Solidária Adventista, a ASA, promoveram um mutirão de solidariedade para moradores do bairro Parque dos Estados. Quem traz os detalhes dessa ação é o repórter Alexandre Reis. Em Bragança Paulista, os moradores do bairro Parque dos Estados foram convidados para participar da Feira de Saúde promovida pelos voluntários da Ação Solidária Adventista. O evento faz parte das atividades do Ano do Viver Cristão, com ênfase na saúde, santidade e solidariedade, proporcionando aos fiéis e amigos da igreja a oportunidade de servirem a comunidade de forma mais ativa em ações de compaixão com projetos do Varal Solidário e feiras de saúde. Além disso, os moradores do bairro receberam instruções sobre os benefícios de um estilo de vida saudável, com a divulgação de dicas para uma boa nutrição, orientações sobre saúde e promoção de atividade física. Nós estamos testemunhando isso daqui em tempo real, aqui na cidade de Bragança Paulista, onde a Ação Solidária Adventista, unida aos outros ministérios da igreja, eles estão promovendo atendimentos à comunidade aqui no bairro do Parque dos Estados. Feira de saúde, varal solidário e várias outras ações que vieram para cá para abençoar os moradores aqui dessa região. Crack Chaves é tetracampeã mundial de fisiculturismo e aproveitou a oportunidade para compartilhar sua experiência como preparadora física sobre a importância de se ter uma vida saudável com os participantes da feira. A ideia é ensiná-los como a importância do exercício, como ele faz parte fundamental da vida da gente. Hoje em dia se fala muito dos benefícios físicos e também já se está falando muito dos benefícios mentais, então é parte fundamental da nossa vida, é uma necessidade básica fundamental e é isso que a gente quer passar para as pessoas, que assim eles vão viver melhor o tempo que tiverem que viver e ainda, quem sabe, serem muitos mais longevos. E os moradores da região aprovaram a iniciativa promovida pelos voluntários da Igreja Adventista. É muito bom, porque aqui a gente quase não tem muita coisa, né? Então eu acho que foi muito legal. A gente passou ali, recebemos as avaliações, então eu gostei muito. Para mim foi ótimo, né? Que ajuda a gente a acrescentar muitas coisas, assim, devido o dia a dia, né? Que eu trabalho no sol, o dia a dia, né? Toda a vida inteira no sol quente. É muito bom a explicação deles, ajuda, né? Eu faço um pouquinho de exercício, já que eu faço corrida de rua, mas para nós é ótimo essas coisas, né? Uma feira de saúde junto com a ASA, saúde com solidariedade. E é claro, dentro da feira nós damos o destaque para os 8 remédios que Deus nos deixou à disposição na natureza que Ele criou. Então tem sido assim uma grande bênção ver aqui pessoas se preocupando não só com a saúde física, mas também mental, emocional, espiritual, social. E as boas obras acompanham as boas novas. Alunos, professores e colaboradores do Colégio Adventista de Aracaju uniram forças na Gincana Solidária, promovendo não apenas a integração da comunidade escolar, mas também a solidariedade e o compromisso social. A ação resultou na arrecadação de 2 toneladas de alimentos, livros e roupas, que serão destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Dona Guiomar chegou cedo e garantiu a sua cesta básica para ajudar nas despesas deste mês. O que ela não sabia era que a ação fazia parte da Gincana Solidária do Colégio Adventista de Aracaju. Impactada, ela recebeu a doação das mãos dos próprios alunos. É umas crianças de Deus, né? Abençoada. E é umas crianças que meu filho já foi criança, hoje está adolescente, mas eu agradeço que essas crianças, Deus proteja cada vez mais esses adolescentes. A Gincana Solidária mobilizou alunos, pais e colaboradores. Juntos, arrecadaram mais de 2 toneladas de alimentos, roupas e livros destinados às pessoas em situação de vulnerabilidade social. E foi a primeira vez que eu fiz essa doação. Foi muito bom fazer isso, que a gente está ajudando, né, as pessoas. A gente movimenta a escola, eles participam, as famílias também. E como é gratificante ver as pessoas sendo beneficiadas com uma ação coletiva do nosso colégio. As equipes foram desafiadas com provas físicas, provas de conhecimentos gerais e testes de raciocínio lógico. Divididos por cores e mascotes, a criatividade marcou presença em cada ideia. Nós escolhemos a arara azul porque era o animal que mais encaixava no perfil da cor do nosso time. E por
falar em criatividade, um desfile sustentável de roupas confeccionadas com materiais recicláveis provocou reflexões sobre a necessidade e a importância da preservação ambiental nas pequenas ações do dia a dia. A gente tem aqui pedaço de CD cortado, a gente tem macarrão de piscina. Aqui a saia, a gente pegou um guarda-sol antigo e a gente transformou, tanto que ainda tem os negocinhos plásticozinhos do guarda-sol. Mais do que uma simples competição, a Gincana Solidária representou um verdadeiro encontro de gerações e talentos. Alunos, famílias e colaboradores se uniram para celebrar o conhecimento, a cultura, a solidariedade e a amizade, desenvolvendo assim valores que vão além da sala de aula e preparam os alunos para os desafios da vida. Agora eu vou ver aqui na tela a sua boa notícia que chegou pelo nosso WhatsApp. Se você quiser participar desse momento, é só você mandar o seu recadinho para a gente também. O número está aí na tela, é o 12 98135 2908. Solta aí, Nilma de Novas Russas, Ceará. Feliz sábado, Darcy. Estamos ligados no Revista e comemorando a bênção que é a Rádio Novo Tempo ter alcançado os cariocas, não é mesmo? Deus seja louvado. Amém, é verdade, foi uma grande bênção. Fábio Silva de Ilhéus, na Bahia. Feliz sábado, Darcy, tudo bem? Graças a Deus, na paz. A boa notícia da semana é que estamos sempre ligadinhos no Revista. Eu agradeço muito, viu, a companhia de vocês. Lembrando que o Revista Novo Tempo está aqui de segunda a sexta, trazendo boas notícias para você e muita informação também. Elide Gonzaga de Partido Alferes, no Rio de Janeiro. Boa noite, Darcy. Depois de 9 anos, eu tive outra oportunidade de visitar a Novo Tempo. Olha aí, foi muito bom. Que legal com Darleide aí. Um abraço para você, Elide. Pena que eu não pude te dar um abraço também, viu? Mas recebo o meu abraço por aqui. Bom, intervalo agora e na volta você confere o quadro Missão 360. A gente mostra a missão da Igreja Adventista que leva ensino e apoio a famílias em Mianmar. Eu volto já com os detalhes. Mianmar, país localizado no sudeste da Ásia, tem enfrentado tempos difíceis recentemente. Depois que um terremoto atingiu a região, a dor e a destruição tomaram conta do país. Mas mesmo em meio à tragédia, ainda existem iniciativas de esperança. No Missão 360 de hoje, você vai conhecer projetos missionários que já estavam ativos antes do desastre e que agora se tornam ainda mais necessários. O Mianmar é um país do Sudeste Asiático, com mais de 50 milhões de habitantes. Conhecido por sua diversidade cultural e religiosa, a maioria da população segue a religião budista. A língua oficial é o birmanês, e nos últimos anos o país tem enfrentado desafios sociais. Infelizmente, o país voltou a ganhar destaque recentemente nos noticiários por causa de um terremoto devastador. No final de março, um abalo sísmico de magnitude 7.7 atingiu a região central do Mianmar. Para você ter uma ideia, este foi o terremoto mais forte no país em mais de um século. Essa tragédia resultou em mais de 3.000 vítimas. Esse desastre em Mianmar destruiu dezenas de milhares de edifícios no país asiático, agravando ainda mais a crise humanitária em um país já afetado por conflitos internos. Mas em meio a essa dor, existem sinais de esperança. A seguir, você vai conhecer 2 projetos missionários que já estavam acontecendo em Mianmar antes mesmo dessa tragédia e que agora se tornam ainda mais relevantes. Localizado no campus do Seminário Adventista de Mianmar, a pré-escola Nova Terra atende a comunidade local. Apesar de ter precisado mudar de lugar várias vezes dentro do campus por falta de instalações permanentes, atualmente eles ocupam alguns cômodos do novo dormitório feminino. Pais adventistas e não adventistas continuam escolhendo essa escola em vez de outras da região. O carinho que os pais têm por essa escola está profundamente enraizado nos valores compartilhados em sala de aula.
Antes de começarmos a aula, fazemos uma oração e em seguida temos um devocional. Cantamos hinos e permitimos que memorizem versículos bíblicos. Fechamos os olhos, juntamos as mãos e conversamos com Deus. Além de oferecer uma educação excelente, a segurança dos alunos é uma prioridade na pré-escola Nova Terra. E eles estão sempre buscando maneiras de melhorar. Quando comparamos com outras escolas, nossas instalações se encontram em condições muito precárias. Depois de anos de orações e atos de fé, a pré-escola Nova Terra finalmente vai ter seu próprio prédio. Vemos esta escola como um meio para o evangelismo. Podemos semear o evangelho para as crianças e também a mensagem adventista para os pais. Cuidamos dos alunos com carinho, para que se sintam seguros. Também tentamos ganhar a confiança dos pais para que possamos compartilhar o evangelho com eles. Com a confiança bem estabelecida e um bom relacionamento com os pais, cada ocasião é usada como uma oportunidade para compartilhar a mensagem de Deus. Tudo que as crianças aprendem nesta escola, elas compartilham com seus pais em casa. Todas as atividades, como as músicas que cantaram. Isso auxilia em transmitir o amor de Jesus para a família dos alunos. Yangon é a maior cidade de Myanmar e abriga mais de 7 milhões de pessoas, cada uma com suas próprias esperanças e lutas. Entre elas está uma jovem adventista chamada December. Ela ficou cheia de alegria ao descobrir a mensagem adventista do 7º dia e ser batizada. No entanto, logo enfrentou desafios em sua jornada de fé. December morava no interior, onde as oportunidades de emprego eram limitadas. Para se sustentar e ajudar sua família, precisou se mudar para a cidade em busca de trabalho. Lá descobriu que muitas empresas exigiam trabalho aos sábados. E então December se viu dividida entre sustentar a família e honrar a sua fé. Nossos jovens adventistas têm dificuldade para encontrar um emprego. Além disso, quando pesquisamos, descobrimos que muitos de nossos jovens vêm do interior para a cidade. No entanto, nunca os vemos na igreja, porque assim que conseguem um emprego, é difícil para eles terem folga no sábado. Diante desses desafios, fica claro que é necessária uma solução concreta. Cada vez mais pessoas estão vindo para a cidade e é crucial para nós, como Igreja Adventista do 7º Dia, termos um centro que leve esperança para os moradores de Yangon. O centro vai ajudar os jovens a encontrar empregos onde não precisem trabalhar no sábado. Além disso, vai capacitar e preparar missionários. Os moradores da cidade terão um encontro autêntico com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essas histórias mostram que a missão acontece todos os dias, mesmo quando as manchetes não falam sobre isso. E agora, mais do que nunca, esses projetos precisam do nosso apoio. A Igreja Adventista do 7º Dia tem um plano de ajudar, entre outros, esses 2 projetos em Myanmar. E você pode fazer parte disso. E para entender melhor sobre essa história, vamos conversar com o pastor Johnny Oliveira, que é diretor de missão na região do Sudeste da Ásia. Pastor, você poderia contar para a gente como que as pessoas podem ajudar diretamente esses 2 projetos em Myanmar? Claro, obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho. A Igreja Adventista a nível mundial, ela é uma igreja unida, ela trabalha unida e a cada final de trimestre, a igreja ela recebe ofertas que vêm do mundo inteiro e ela direciona essas ofertas missionárias para um determinado ou para alguns determinados projetos que são previamente estabelecidos, escolhidos alguns anos antes. No final deste trimestre, as ofertas do mundo vão vir para 4 projetos aqui no território do Sudeste Asiático. Entre eles, 2
que vão abençoar lá o país de Mianmar. E considerando a tragédia recente em Mianmar, essas ajudas são ainda mais importantes, não é verdade? Definitivamente, definitivamente. Vocês estão acompanhando. Recentemente nós tivemos um forte terremoto, especialmente a região do centro do país, Mandalay, foi uma região muito atingida e nós tivemos sim, a igreja através da ADRA teve a primeira resposta imediata, outros recursos também foram enviados para ajudar nossos irmãos, membros e a comunidade que vive em volta dos adventistas também foi beneficiada de alguma maneira. Agora, só para você ter uma ideia, o país de Mianmar está em guerra. Uma guerra civil já que dura muitos anos. Essa guerra, claro, causa uma inflação muito alta. Só para você ter uma ideia, todo o recurso que a igreja manda para o país, por causa do congelamento que o governo coloca em relação ao dólar, quando a igreja saca esse dinheiro, ela recebe, na verdade, 50% daquilo que foi enviado. Então isso aumenta muito os desafios que a igreja tem naquela região. Então, se tem uma construção que custa $100 mil, nós precisamos enviar $200 mil, porque, na verdade, 50% desse valor vai ficar no governo. E a igreja trabalha de maneiras legais. Nós não enviamos dinheiro de outra forma, a não ser legalmente para o país. Então, isso faz com que ainda mais seja necessário o esforço conjunto da igreja para abençoar esses dois projetos num país que já está sofrendo bastante com a guerra e agora recentemente com o terremoto. Talvez você não consiga estar lá fisicamente, mas pode ser parte da missão com o que você tem. E assim, ajudar pessoas nos projetos em Mianmar. Se esse projeto realmente se concretizar, os jovens adventistas estarão mais próximos de Deus. Eles farão a diferença lá fora, mas manterão um vínculo forte com a igreja. Nós já temos esses projetos orçados e nós estamos avançando pela fé, contando que essa oferta vai chegar e vai nos abençoar aqui. Além disso, temos uma outra estrutura para um seminário em Papua, Indonésia, e também temos um outro projeto no país de Brunei, que é uma clínica médica para tentar entrar com a igreja adventista aos pouquinhos num país que até agora não é permitida a presença da igreja. Então, por favor, faça o seu melhor, continue sendo fiel a Deus, mas ofereça uma oferta especial de gratidão e nós aqui receberemos as bênçãos que vocês aí vão compartilhar com a igreja deste lado do mundo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por compartilhar as bênçãos. Enquanto o mundo enfrenta tragédias, Deus continua levantando pessoas dispostas a amar, servir e reconstruir. E quando você se une a essa missão, ainda que com um gesto simples, está ajudando a transformar histórias, uma vida de cada vez. Certo dia Jesus estava em Nazaré, onde havia sido criado, e um sábado na sinagoga local, ele foi convidado para ler uma porção do Antigo Testamento. Do livro do profeta Isaías, Jesus leu o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Essa era a missão de Jesus. Ele veio para trazer transformação e esperança para cada ser humano. Essa é, portanto, a nossa missão como seus discípulos. Mas pense comigo, como levar esperança ao taxista que tem uma imagem de Buda ali pendurado no retrovisor do seu carro em Bangkok? Como levar esperança àquela menina órfã que, juntamente com o seu irmão, vive o drama de ser portadora do vírus HIV no Camboja e não conhece o amor de Jesus Cristo? Como levar esperança às milhares de crianças que hoje não têm um lugar para chamar de minha casa e que vivem pelas ruas de centros urbanos em diversas cidades do mundo? O que dizer das milhões de pessoas que não acreditam em Deus? Entre elas, ateus, seculares, agnósticos, ou do quase 1/3 da população mundial que sequer sabe quem é Jesus. Como levar esperança para cada uma delas? É por essa razão que a Igreja Adventista do Sétimo Dia passou por uma profunda reestruturação na Igreja Nacional no começo do século XX, entre os anos de 1901 e 1903. As igrejas locais
que já eram ligadas às associações e missões locais, agora fariam parte de um novo nível administrativo chamado, a partir de então, de uniões. As uniões, por sua vez, seriam assim formadas por associações e missões dentro de um território maior. E tudo isso foi idealizado com um único objetivo em mente: ampliar a missão, cumprindo assim a proclamação do Evangelho Eterno dentro do contexto da mensagem dos 3 anjos que nós encontramos em Apocalipse no capítulo 14. Já o último e 4º nível administrativo, a Associação Geral, foi mantida como a maior unidade da organização, abrangendo então todas as uniões em todas as partes do mundo. Divisões então foram estabelecidas como seções da Associação Geral, com responsabilidades atribuídas em determinadas áreas geográficas. Hoje, a Igreja Adventista está dividida em 13 divisões ao redor do mundo. No entanto, dentro dessa nova realidade administrativa, em 1990, decidiu-se criar uma estratégia de missão chamada Missão Global. O foco principal dessa iniciativa foi atingir os mais variados tipos de pessoas e seu maior propósito é alcançar áreas ainda não penetradas, levando a mensagem de esperança em Jesus Cristo a todos que ainda não o conhecem. Naquele momento, 33 anos atrás, países como China, Índia, o Oriente Médio e a União Soviética tornaram-se prioridades nos primeiros passos dessa nova era de missão global. Dentro dessa nova realidade de ação missionária, Missão Global estabeleceu um processo em que missionários assalariados e voluntários de todas as partes do mundo começaram a ser enviados a todos os continentes. Centros de estudos em missão global foram estabelecidos com o objetivo de desenvolver modelos de evangelismo que pudessem ser eficientes no trabalho de levar mensagem de esperança aos budistas, hindus, judeus, muçulmanos, seculares e pós-cristãos que vivem nos grandes centros urbanos do nosso planeta. Hoje, Missão Global continua como a principal iniciativa de missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que através da educação, saúde, relacionamentos de amor, meios modernos de comunicação e uma estrutura denominacional focada em missão, onde milhares de pastores, missionários voluntários e milhões de dedicados membros ao redor do mundo buscam fazer o seu melhor para o cumprimento da missão que Deus deixou para cada um de seus seguidores. Mas qual é a minha e a sua parte nisso tudo? Aproveitar cada oportunidade para compartilhar com outras pessoas sobre a sua, sobre a minha experiência com Deus. Você apenas precisa estar disposto e pronto para ser usado por Ele no cumprimento daquilo que Ele deseja fazer através da sua vida. As oportunidades estão ao nosso redor a cada momento. Apenas precisamos estar atentos àquilo que Deus quer de cada um de nós. E nunca se esqueça, para que a missão global seja bem-sucedida, contamos com as suas orações, a sua generosidade e, acima de tudo, a sua entrega, para que Deus possa usar você de acordo com o sonho que Ele tem para a sua vida. Você também pode ser um missionário no século XXI. E chegou o momento de saber o que está rolando no podcast Hope Hour desta semana com o Wagner Cantori, que já está chegando para contar os detalhes para a gente. Oi, Wagner, feliz sábado! Oi, Darcy, feliz sábado! Feliz sábado para você aí, acompanhando o Revista Novo Tempo. Olha o Hope Hour mais uma vez chegando aí. A gente quer te convidar para o episódio dessa semana. Sabe que maio é conhecido como o mês das noivas, né? E aí a gente trouxe aqui a Lorena do Lápis de Noiva. É um canal que fala muito sobre casamento, sobre essa cerimônia. A gente diz que a Lorena é a rainha das noivas, né? Porque ela tem todos os detalhes. Aí a psicóloga Gabriele Chaves estava aqui com a gente também, e a gente falou muito sobre todo esse universo, inclusive de como essa cerimônia é muito mais do que uma festa, muito mais do que uma decoração, toda aquela coisa linda realmente, emblemática, mas existe ali o início da construção de uma família. Dá uma acompanhada em como foi essa nossa conversa. Os casais nunca falaram de dinheiro até então, nem sabe quanto um ganhou. Aí você descobre que, não, pera... Aí é quando começa questões sensíveis, sabe? Tomada de decisão. O casamento, você tem que tomar decisão toda hora. Nem que seja a cor da fitinha do bem casado. E aí tomar decisão é exaustivo. E aí você também começa a descobrir
eu sou boa em tomar decisão. Não, eu não sou. E aí você vai vendo coisas no outro. Por isso que eu falo que a escola, esses preparativos, é a escola do que é a vida 2. Você tem que tomar decisão, você tem que morrer pro outro, você tem que quer casar com a camiseta do Corinthians por baixo pra aparecer depois na festa. É isso mesmo. Não, tem umas loucuras. Tem você isso? Fala, ou então, mas a sua mãe mesmo que vai escolher. Entendeu? Aí começa. Aí vem as questões familiares, as influências, é muita informação. Então, não é sobre a cor em si. São outras coisas que vêm e que eu acho que é bom. Olha aí, uma conversa imperdível para noivas e para quem não é mais noivo, mas está querendo casar, já casou e quer resgatar, entender a raiz, né, de constituir uma família que vai muito além de uma cerimônia, mas a cerimônia é extremamente importante também. Então, olha, esse episódio está aí disponível na internet, né, não é na televisão, então você acompanha a gente no YouTube, Hope Hour NT, onde você encontra a gente. Quer saber tudo o que acontece aqui? Tem o nosso Instagram, a nossa página lá, você vai estar sempre atualizado com a nossa agenda, @HopeHourNT. E em todas as plataformas de áudio, estamos lá também com os nossos episódios. Todas as semanas a gente está esperando por você. E ó, final de semana tá aí, com certeza vai ter um produto incrível para você acompanhar no NT Play, ntplay.com. Darcy, a gente se encontra semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Até, Wagner. A gente se vê, viu? Um feliz sábado para você também. Bom, vamos para a tela ver mais alguns recados do nosso WhatsApp. Vem comigo aqui. Marcelo Fabrício, de Ribeirão Preto, São Paulo. Feliz sábado, Darcy. A boa notícia deste final de semana é que vamos comemorar os 65 anos do Clube de Desbravadores Pioneiros do Brasil, o primeiro clube fundado em nosso país, em Ribeirão Preto, São Paulo. Meus filhos e eu temos muito orgulho de participarmos da história deste clube. Então, vem comigo aqui, olha. Parabéns, viu, para esse clube maravilhoso aí, pioneiro no nosso país tão relevante, viu? Deus abençoe todos vocês. Maria Ignalda de Cujubim, Rondônia. Feliz sábado, Darcy. Minha boa notícia é que minha netinha foi minha dupla missionária na entrega dos livros e convites para a Semana Santa. Que legal, que dupla maravilhosa. Um beijo para a dupla, inclusive, viu? Eu vou para mais uma pausa bem rapidinho agora e na volta tem mais boa notícia por aqui, viu? Você vai conhecer uma evangelizadora de 12 anos que emociona ao levar esperança e fé na sua comunidade. E tem também o nosso Giro Internacional de Notícias. O intervalo é bem rápido. Fique com a gente. De volta com Revista Novo Tempo. Obrigada pela sua companhia. E agora é hora do nosso Giro Internacional de Notícias com o Pedro Farias. Boa noite, Pedro. Bem-vindo por aqui. Feliz sábado. Obrigado, Darcy. Feliz sábado para você também, né? Feliz sábado para você de casa também. Sejam bem-vindos, né? O Giro Internacional está começando agora. É um momento em que você e a gente conversa um pouco sobre o que a igreja está fazendo no mundo inteiro, Darcy. É uma coisa incrível, gente, que a nossa igreja adventista, ela não para. É aqui no Brasil, é fora, o evangelho sendo pregado a todo mundo. É uma igreja viva, uma igreja fora da igreja em ação. Sim. E essa que é uma igreja relevante. Verdade, é uma igreja em movimento, né? Isso. E eu quero começar, Darcy, falando um pouco aqui da Ucrânia. A gente viu várias vezes aqui, pessoal, no Revista, em outros telejornais também, o mundo inteiro está falando sobre isso. A Ucrânia ainda está em guerra com a Rússia. Infelizmente, uma guerra que já dura mais de 3 anos, começou no dia 24 de fevereiro de 2022, eu creio que você deve lembrar, e hoje os dois países reivindicam uma região muito específica chamada Crimeia. A Rússia anunciou recentemente um cessar-fogo para agora em maio, 72 horas, 3 dias, mas infelizmente não há nenhuma perspectiva de fim para essa guerra. Gente, no meio desse caos inteiro, uma iniciativa está ajudando a vida de milhões de crianças e adolescentes que são obrigados a deixar suas casas, né? A gente sabe que o sofrimento lá na região da Ucrânia é muito grande, dá para ver a foto aí das crianças, né, numa escola adventista. E como funciona essa iniciativa, gente? Escolas adventistas, organizações locais, elas se juntam naquele lugar para oferecer educação, oferecer acolhimento e sessões de apoio psicológico também, não só para as crianças, mas também para as famílias que também são afetadas. O alvo maior são crianças que enfrentam perdas profundas, traumas e incertezas de fim dessa guerra, né? Muitos viram suas cidades sendo destruídas, tem crianças que tentam reconstruir a vida junto com os pais também. Nessas escolas, eles encontram mais do que salas de aula, recebem carinho, escuta ativa, recebem amor.
E essas escolas adventistas estão dando de graça aulas especiais, sessões de apoio emocional para alunos e para a família também. É muito incrível o trabalho que eles estão fazendo. E sabe o que é interessante, Dácio? Os professores relataram também, gente, que aos poucos as crianças começaram a sorrir novamente. Olha só. Gente, isso é muito forte. Eu me arrepio de ouvir isso aí, porque a gente sabe, né, Dácio, que muitos dos problemas hoje seriam resolvidos se cuidássemos melhor das nossas crianças, né? É verdade. Eu creio que muitos adultos hoje que praticam o mal, esse mal inteiro que existe no mundo, existe porque muitas crianças tiveram a sua infância roubada. Foram né? feridas. Foram feridas pela guerra, pela fome, pelo abandono, pela violência, pela falta de educação na vida delas. Então, essa iniciativa é importante, né? É muito importante. E tudo isso reforça o poder que a educação tem de curar, de acolher e de transformar realidades, mesmo em tempos tão difíceis. É verdade. É emocionante ver que a educação transforma, né? E traz de volta o sorriso. É lindo demais. Dácia, ainda falando um pouco sobre a situação e calamidade do planeta, né? Ainda no leste europeu, gente, vamos até a Romênia. Nossa próxima notícia fala de uma realidade por lá que já está sendo transformada, graças a Deus. E recentemente, para você entender o contexto, várias chuvas causaram enchentes, afetaram centenas e milhares de famílias na Romênia e o cenário era de muitas casas alagadas, bens perdidos, vidas interrompidas por um desastre natural que chegou sem avisar. Aqui no Brasil acontece isso de vez em quando, São Paulo aconteceu recentemente. Rio Grande do Sul, não é isso? A situação é muito difícil, muito semelhante. Diante dessa situação, a ADRA, a Alemanha, a Agência Humanitária Adventista, criou um projeto e já entrou em ação para ajudar a resolver a situação daquele país. O nome do projeto se chama Esperança Acima d'Água, bem criativo o nome, e ele faz jus ao nome, leva mais do que doações, né? Leva dignidade e as pessoas chegam, né, de vários locais pegando kit de higiene, alimentos, tem cobertor para elas, para pessoas que perderam tudo na enchente. Um dos objetivos principais do projeto também é ajudar a reconstruir casas afetadas e voluntários estão se unindo para isso, Dácia. É incrível ver que eles estão restaurando lares também, devolvendo às pessoas um pouco de normalidade, um pouco também de dignidade nesse momento que é tão crítico, não é verdade? Esse tipo de ação mostra a importância da solidariedade em tempos de crise, né? E como pequenas atitudes podem mudar histórias. Em meio à lama, à dor, o projeto leva exatamente o que o nome promete, como o Pedro falou aqui, esperança acima da água. Verdade, Dácia. Olha um relato, os próprios moradores dizem, Dácia, que o apoio chegou na hora certa. Um deles falou o seguinte, gente, que ele não sabia o que fazer. É comum, né? Uma calamidade que é surpresa, ninguém sabe o que fazer. E a ajuda chegou na hora certa e eles sentiram que não estavam sozinhos. Fica aí um incentivo para a gente ajudar nossos irmãos e orar por eles cada vez mais, não é verdade? Dácia, nossa última notícia, vamos agora, gente, para um pouco para o Pacífico Sul, né, o Oceano Pacífico, porque essa notícia aconteceu lá no meio do oceano. Uma cena histórica, gente, registrada por lá. A famosa Ilha de Páscoa, que nós falamos aqui no Revista, inclusive, né? Conhecida como Rapa Nui, acaba de ganhar a sua primeira igreja adventista do sétimo dia. Amém? Olha, que bênção! Que bênção, né, gente? A cerimônia foi linda, foi oficializada com muita emoção, alegria. A comunidade participou também. E é incrível que uma ilha pequenininha, conhecida mundialmente pelas estátuas misteriosas, né? Estátuas Moai, né? Acho que vai aparecer na imagem aqui para você também, que são cabeças enormes enterradas na terra e agora também é conhecida e reconhecida por dar mais um passo na direção da fé. O evento foi resultado de anos de missão da Igreja Adventista, presença adventista na região, começou com evangelismo, Dácia, começou com pequenos grupos, olha a locutora aí na rádio aí pregando evangelho também, e cresceu até formar uma linda congregação. E é diante dessa celebração incrível que líderes da igreja, da região da Sul-Americana, da Igreja Adventista, foram até aquela ilha para oficializar o momento. Membros da Igreja Nova participaram, louvaram, testemunharam, expressaram gratidão por terem finalmente uma igreja oficializada e organizada. Onde antes não havia nenhum templo adventista, agora tem um, que é o pioneiro naquela ilha. Lindo demais. Muita bênção, não é isso? Essa conquista mostra que o Evangelho está chegando até os lugares mais remotos do planeta e também reforça o compromisso da Igreja Adventista em apoiar comunidades pequenas e distantes, respeitando a cultura local e levando uma mensagem de esperança e amor. Muito bom.
bom, Pedro? Lindo demais, né, Dácia? É o evangelho, o ide sendo pregado Isso. e sendo cumprido a todo mundo. É lindo de ver. Vou ficando por aqui. Você de casa, não pede por esperar. Próxima semana a gente volta com mais notícias internacionais. Fique com Deus. Um beijo, um abraço. Feliz sábado, Dácia. Obrigada. Feliz sábado para você também. Muito bom, viu? É isso. E ainda falando de temas internacionais, a gente confere agora o que tem no programa ANN desta semana, de amanhã, sábado, com o pastor Williams Costa Júnior. No sul do Brasil, quase 500 adolescentes aceitam um desafio diferente. Eles se juntaram para aprender a compartilhar a sua fé com confiança, de formas tanto offline quanto online. No Caribe, o Hospital Adventista faz história nacional realizando a primeira cirurgia endoscópica de coluna do país. Um avanço que combina inovação médica e cuidado integral junto aos pacientes. Spring Meeting é uma das principais reuniões administrativas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Acontece todo mês de abril na sede mundial em Maryland, nos Estados Unidos. Em 2020, 5 delegados das 13 divisões se reuniram para avaliar o avanço da missão e aprovar um plano estratégico para os próximos 5 anos. Neste episódio, você vai conhecer os destaques desse encontro. Você também vai entender como essas decisões se conectam com o maior evento da Igreja Adventista, a Assembleia da Associação Geral, que vai acontecer em julho com milhares de pessoas do mundo todo. Para assistir a essas e mais histórias da Igreja Adventista do Sétimo Dia Mundial, sintonize na TV Novo Tempo todos os sábados às 6h30 da tarde, horário de Brasília. Nós temos um encontro marcado. Até lá e que Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Bom, e a gente segue com as notícias por aqui. Olha só isso, gente. Ela tem só 12 anos, mas já entendeu o que significa levar esperança em Santarém, no Pará. Uma pré-adolescente, na verdade, né? Ela decidiu evangelizar por conta própria e está tocando corações. Acompanhe agora essa história inspiradora que mostra que quando o chamado vem de Deus, não existe idade certa para começar. Em meio à correria do dia a dia, uma nova geração tem se levantado com coragem e fé. Crianças e adolescentes que decidiram que a esperança precisa ser compartilhada. E no oeste do Pará, uma voz pequena vem ecoando algo muito grande. Desde pequena assim, eu sempre estive nos evangelismos. Aí quando eu olhava, as crianças sempre estavam brincando, não prestavam muita atenção, mas na hora do apelo, elas iam pra frente, queriam saber mais de Jesus. Aí eu decidi fazer um evangelismo kids. Juliana tem 12 anos. O desejo de compartilhar a palavra começou dentro de casa. O pai, evangelista, a mãe, líder de um pequeno grupo. Mas foi durante uma série evangelística que o desejo virou missão. Seu exemplo tem tocado vidas e inspirado mais pessoas. Eu ganhei essa Bíblia e vou falar de Deus para todo mundo. Juliana é uma entre centenas de vozes que têm ecoado no oeste do Pará. Durante 21 dias, em todo o território, aconteceu o evangelismo público. E os resultados são visíveis. Neste sábado, em média, 200 pessoas serão batizadas em Santarém. Entre elas, crianças e adolescentes que ouviram a mensagem de outra adolescente, a Juliana. Esse evangelismo está sendo muito especial para mim, como evangelista do campo e também como pai da Juliana. Em janeiro desse ano, quando nós retornávamos de férias para o trabalho, para o ministério, ela me perguntou: pai, quando o senhor vai fazer um evangelismo? Eu falei: filho, eu vou fazer evangelismo agora em abril. Ela falou: pai, eu também quero fazer um. Tudo que era necessário para que acontecesse um evangelismo público, ela foi lá, entrou com garra, com vontade. Dezenas de crianças por noite, adolescentes, juvenis, participando ali do evangelismo dela. Tinha noite que deu quase 100 pessoas. E eu percebi assim que ela ficou muito feliz. A cada dia que ela chegava em casa, depois das palestras, ela trazia as boas notícias. Pai, estou feliz da vida. Pai, hoje muitas crianças tomaram decisão de guardar o sábado, a decisão da alimentação. Pai, decisão pelo batismo. E hoje, aqui nessa festa,
nós vamos ter algumas pessoas que serão batizadas também do evangelismo que ela realizou. Que momento especial, que tarde feliz em ver a igreja reunida para colher frutos de pessoas que deram o seu melhor, como a juvenil Juliana, que esteve essas noites todas e hoje está aqui podendo ver frutos do seu trabalho, já tão jovem. E como ela, muitos e muitos outros envolvidos na missão, porque o nosso objetivo é ter aqui no oeste do Pará uma igreja forte na palavra. Eu comecei, agora eu não quero mais parar, né? Quero continuar fazendo mais e mais, pregando a palavra de Deus. Líderes e profissionais de saúde que atuam com clubes de desbravadores e aventureiros nas regiões leste e norte de São Paulo participaram de um curso de capacitação. A ideia foi garantir mais segurança durante acampamentos e atividades, além de promover inclusão e cuidado com os participantes. Olha só. A aventura é garantida no dia a dia dos clubes de aventureiros e desbravadores, mas a segurança também precisa estar em primeiro lugar. Pensando nisso, profissionais de saúde e líderes de clubes das regiões leste e norte de São Paulo participaram de um curso de capacitação em saúde, garantindo que, diante de uma emergência, saibam agir com rapidez e eficácia. O propósito dessa programação é melhorar os nossos agentes que a gente tem dentro dos clubes. Então a gente está abordando alguns temas que a gente já tem no dia a dia, que é ficha médica, maleta de primeiros socorros. Nós vamos ter uma prática de primeiros socorros aqui também. A importância desse profissional dentro dos clubes, como que eles podem nos ajudar. Érica lida diariamente com emergências. Mesmo assim, viu no curso a oportunidade de relembrar conhecimentos. Porque a gente tem uma certa tendência a não achar que a gente não precisa de uma atualização. E isso é extremamente importante, porque o óbvio, ele precisa ser dito. Sempre tem algo para aprender. E é justamente nesses detalhes que a gente pode salvar uma vida. O tempo conta muito, a depender do acidente ou do incidente que aconteceu. É uma faixa etária muito específica. Quanto melhor preparados eles estiverem para atender a necessidade de nossas crianças, de nossos juvenis e adolescentes, melhor será nossos eventos, como Campuriça, Aventuriça, acampamentos, saídas. Eles estarão ainda mais preparados para trazer ainda mais segurança aos pais, para que assim os filhos também tenham aí, de certa forma, uma tranquilidade. Os profissionais saem desse treinamento com mais do que o certificado, pois além da teoria, eles também participaram de simulações práticas para agirem com rapidez. Preparo que faz toda a diferença em uma situação real. E a partir do momento que você tem um conhecimento prévio para que você possa tomar uma ação, isso é de grande importância, porque isso vai favorecer, na verdade, um pouco mais aquela pessoa que sofreu aquele acidente. E além de segurança e prevenção, um dos temas abordados no encontro foi a inclusão. É importante nós podermos conhecer quem são essas crianças e suas famílias também. E agregar atividades lúdicas dentro dos clubes para que realmente elas possam se sentir parte das atividades que realizamos. Cuidar com responsabilidade é parte do compromisso de quem lidera com o propósito de salvação. O que eu vou levar para o clube é essa responsabilidade a mais de cuidar, de ter um tato com os desbravadores para realmente fazer com que todas as experiências deles sejam únicas, independente do que possa acontecer em relação à saúde deles nos eventos. E agora vamos conhecer a história de um jovem universitário que era ateu e estudava a Bíblia para confrontar os cristãos. Mas um dia ele fez um desafio bíblico na internet e um outro jovem universitário adventista resolveu argumentar na Bíblia. A partir desse dia, algo mudou a vida de Isaías. Vamos acompanhar esta história de milagres agora. Eu escolhi vir para Quari depois de passar no... Eu fiz o Enem em 2018, passei para entrar em 2019. Eu evitava igreja e cristão no geral porque não via um exemplo bom. Tipo, via cair muito na mesmice ou numa hipocrisia. E eu ficava, pô, pra ser isso, não vale nem a pena estar nesse meio. Eu cursei o curso de licenciatura em Ciências, Biologia e Química. Ele dura 5 anos. Eu tive esse gatilho, fiz a oração para Deus. Senhor, que o Senhor me ajude, que esses 5 anos não tenham sido em vão. Que eu fale de Ti para alguém aqui na faculdade. Meu contato com Isaías, ele começou em 2019, quando ele chegou no curso. E aí a gente teve essa bate-papo com a conversa geralmente com os assuntos da universidade, né? Eu comecei a ver o Isaías com um potencial para a gente começar estudo bíblico, porque eu via nas conversas que a gente teve uma pessoa um pouco ressentida com a religião. Tava vendo muitas coisas sobre o mal, pesquisando também. Quer dizer que Satanás é filho de Deus, quer dizer que o diabo faz as coisas porque Deus deixa.
E a partir dessa dúvida dele, desse pensamento que ele tinha, eu acabei fazendo um desafio para ele. Ele falou, beleza, eu vou te responder, mas antes disso, eu tenho um desafio. Se eu conseguir te responder essa dúvida e outras, tu vai estudar a Bíblia comigo e tu vai para o estudo bíblico. E não é que ele conseguiu responder? Então, todas as noites eu ia buscar ele em casa. E as noites que eu não podia ir, eu delegava uma outra amiga nossa que acabava indo buscar ele. Eu fui já com isso. Não vou me envolver. Se vier com esse negócio de, vamos batizar, não tem nada a ver comigo. Só vou para cumprir o que eu prometi. Mas ali eu senti algo diferente. Tanto pelas pessoas, tanto pelo apoio, quanto por tudo. Parece que tudo contribuía para dizer, aqui é o teu lugar. Eu fui todo armado, equipado, tipo blindado contra. E chegando lá, tudo isso caiu. Toda essa proteção caiu. Algo na minha cabeça, que eu creio que foi o Espírito Santo, falou, esse é o que eu preparei pra tua vida. Esse é o teu lugar. Aí eu comecei a chorar e quando eu fui ver, eu já tava lá na frente. Eu recebi uma mensagem assim, dessa minha amiga que estava levando ele, assim, Anderson, o Isaías aceitou o apelo, ele quer se batizar. A minha reação quando o Isaías ele decidiu o batismo foi de uma alegria que eu não conseguia explicar. Um alívio, uma sensação de dever cumprido, mas que só ia ser consumado quando eu visse ele dentro do tanque. Eu chorei mais, eu me emocionei mais nesse dia, eu até falo isso pra todo mundo, mais do que no dia que eu entrei pra Federal, eu passei pra UFAM, que é difícil que só. E quando Isaías entrou no tanque batismal, todos os jovens da igreja que conheciam a história de Isaías, que a gente já tinha contado, tinha pedido oração por ele, foram lá pra frente. De uma pessoa que era incrédula, de uma pessoa que não tinha religião, até mesmo uma aversão à religião, agora estava se batizando, aceitando Jesus. E após o batismo do Isaías, agora é o momento de fazer com que ele se envolvesse nas coisas da igreja. Pelo fato dele ter um dom de serviço, um dom de saber acolher bem as pessoas e tudo mais, e ter curiosidade com o Clube de Desbravadores, que era o ministério que eu atuo, eu comecei a colocar ele dentro do clube. E eu passei 3 longos meses estudando para poder me investir nisso. O Anderson, no início do ano, me fez o convite. Isaías, eu vejo características em você em que eu considero fundamentais para o cargo que eu quero que você exerça ano que vem. Eu quero que tu seja o secretário do clube. Ele começou a chorar e eu não entendi. Eu vi o que foi? Aí ele falou assim, eu lembro uma vez que você falou que você só dá responsabilidades grandes para quem você confia. Você pedindo que eu seja secretário do clube, é sinal que você confia em mim. E hoje Isaías é uma bênção na secretaria do nosso clube e também na secretaria da região de Desbravadores aqui de Coari. Que linda história, como é lindo ver Deus cuidando dos detalhes, né, e alcançando vidas. E depois do intervalo nós vamos saber o que eles fizeram juntos, depois que o Isaías foi desafiado a dar um estudo bíblico pela primeira vez. Será que ele aceitou o desafio? A continuação dessa história e também outras notícias você confere já já. De volta com a revista Novo Tempo, e no bloco anterior nós conhecemos a história do jovem universitário que era ateu, o Isaías. O Juan Anderson apresentou Jesus para o Isaías e mudou a vida dele. E depois disso tudo, ele foi desafiado a dar estudos bíblicos. Será que ele aceitou o desafio? Vamos saber agora. Eu fiquei pensando, eu preciso levar alguém para o céu. Se eu quero ir para o céu, se eu quero me salvar, eu tenho que fazer isso por alguém. O Juan fez por mim, eu tenho que fazer isso por alguém também. E a partir daí, o Isaías ele ficou assim, é verdade, me explica esse negócio aí. Aí eu fui explicar para ele, né, que a questão das estrelas nas coroas é as pessoas que nós levamos a Jesus. Quando é que eu vou ter uma estrela? O que eu preciso para ter uma estrela? Aí eu fui procurar o irmão Sérgio, todo mundo conhece como Sérgio, lá da igreja, que é um ancião da igreja. E o Isaías já estava motivado, querendo, e me fez uma pergunta, o que ele precisava para dar estudo bíblico. Eu disse para ele, eles têm que querer, é difícil, mas tem que querer. É só isso? Ele falou, tu quer? Eu falei, eu quero. Ele falou, então vai atrás de uma dupla pra ti. Beleza, já tenho uma pessoa em mente. Aí ele falou, então vai lá. E nós fizemos uma dupla missionária. Com minha dupla formada veio a pergunta, tá, quem que a gente vai dar estudo? Tudo parte da amizade. E nessa amizade, a gente começou a conversar com ela sobre a questão religiosa. Eu já conhecia a Nayara, da época dos jogos passados da UFAM. Conheci 2 pessoas na universidade em que eu estudo, 2 amigos. Passei por depressão, ansiedade e eu me via só.
Até que um certo dia eu vi no status do Anderson, no status do WhatsApp do Anderson, uma foto em que o Isaías tinha sido batizado. E eu só chorei aquela noite porque a partir daquele dia eu vi que Deus, ele não se afasta da gente, somos nós que nos afastamos dele. E aí o Anderson mandou a seguinte frase, a seguinte mensagem para mim: só aceito estudar a Bíblia, o resto o Espírito Santo vai fazer. E nós fomos pra praça. Toda noite nós íamos buscar a Nayara, o Isaías e eu, e aí nós dávamos estudo bíblico na praça ali do bairro Nadilins, aqui em Quari. Aí eu também tava pensando em dar estudo pra minha mãe. Aí eu fui pra tua mãe? Minha mãe mora em Quari. Aí eu fiquei, por que não, né? Aí eu fui perguntar dela, você aceita ter o estudo bíblico? Vai eu, amigo meu, dar estudo pra senhora. Falei, aceita, meu filho, ficou muito feliz de ter pensado em mim. Aí a gente começou. Então era 2 estudos bíblicos que nós estávamos dando todo dia. Era de 6 às 7 para Nayara e de 7 às 8 para a mãe e para o padrasto Isaías. Era saindo de um e entrando no outro. Era sempre assim. Eu digo que eles foram perseverantes porque eu teria desistido de mim. E o Anderson e o Isaías não desistiram. Assim como Deus não desistiu do Isaías, eles não desistiram de mim também. Quando a Nayara se batizou, e eu vi o abraço do Isaías com a Nayara, eu fiquei um pouco afastado assim, vendo e chorando. Nessa hora eu tava chorando já. Vendo, Senhor, conseguimos mais um. Quando a Nayara tomou a decisão pelo batismo dela, eu senti a mesma coisa que eu tinha sentido no meu, uma emoção tão grande que eu não conseguia controlar. Tanto que o contato dela do meu celular tá salvo como estrelinha. E eu ficava pensando bem assim, ó, como que as coisas são. Até um ano atrás, eu tava buscando Isaías, agora o Isaías tá buscando outras pessoas. Isso é o poder de Deus. Deus me surpreende e surpreende o Isaías também. Porque uma pessoa que não acreditava em Deus, hoje se batizou, já levou a mensagem para mim e tá levando a mensagem para tantas outras pessoas. E graças a Deus, no Ministério da Mulher, depois de pedir para ela ir, para ela participar, minha mãe também se batizou. Ela, meu outro irmão Arlean e meu padrasto Osimar. Talvez algumas pessoas, jovens ou irmãos mais velhos, até mesmo os mais novos, até mesmo as crianças possam sentir medo, como eu assisti. Uma coisa que não saía da minha cabeça era o medo de dar o estudo bíblico, de dar aquele primeiro passo. O primeiro passo a gente já tinha dado, que era formar uma dupla. Mas depois vinha, e se eu não souber o que falar? Ou se a pessoa me contradizer, se você tem medo de dar o estudo, comece conversando com um amigo, comece falando de Jesus, comece falando do amor de Jesus. Ou comece falando sobre o que Jesus fez na sua vida. O seu testemunho é o seu melhor ensinamento. É isso que você pode fazer. Se você tem um desejo no coração, Jesus vai capacitar você. Eu me sinto escolhido de Deus para cumprir a missão, porque dependesse de mim, nunca que eu ia ter entrado para a igreja, principalmente para adventista. Da mesma forma como Deus escolheu a mim, escolheu Isaías, Ele escolhe todas as pessoas. Ele escolhe você, porque a missão ela precisa ser cumprida. Aí hoje, graças a Deus, e que socialmente eu já tenho 4 estrelas na minha coroa, que é a Nayara, a minha mãe Heloísa, meu padrasto Osimar e meu irmão Arlean. E quando você vê alguém descendo às águas do batismo, você vai pensar, o mesmo que eu tenho minha estrelinha. Jesus, eu cumpri a missão. Que história inspiradora, não é? E olha, gente, atualmente o Isaías está participando do projeto Um Ano em Missão na Amazônia. Agora, como missionário voluntário, ele segue levando o evangelho a outras pessoas. E a gente só deseja que Deus continue abençoando este jovem, usando ele tremendamente. O evangelismo é transformador mesmo, não é? Na cidade de Santana, no Amapá, isso também é uma realidade. Nós vamos ver agora como noites de estudo bíblico, aprendizado e acolhimento estão mudando vidas por lá. Entre tantas vivências, uma história de recomeço se destaca. Acompanhe na reportagem. O Evangelismo Master tem sido um projeto que transforma encontros em recomeços. Sanches e sua esposa selaram esse reencontro com Cristo através do batismo. Após 15 anos, afastada dos caminhos de Deus, pude reencontrar uma igreja acolhedora, muito mais ativa, e isso me cativou. E estou aqui hoje. Uma decisão que representa um novo começo. Em cada casa, rua e comunidade que o Evangelismo Master alcança, uma nova história é escrita. O projeto no Pará, no Amapá e na região das ilhas leva muito mais do que mensagem. Leva fé, renovação e solidariedade. Nós temos agora aqui 4 médicos. Nós temos 2 médicas ginecologistas,
uma fazendo ultrassom, outra ginecologista atendendo as mulheres. Nós temos uma pediatra cuidando das crianças aqui do evangelismo e nós temos uma médica clínica geral atendendo a comunidade de um modo geral. Então, o evangelho realmente ele é transformador. O Evangelismo Master é um movimento de pessoas comprometidas em levar Jesus com compaixão e propósito. A equipe missionária, quando a gente chega numa área, a gente chega lá, chega na casa, falando do projeto, da programação, e a gente faz isso com muito amor e carinho, sabendo que a população que é alcançada com o Evangelho Eterno, com a palavra. Um dos objetivos deste projeto é levar de forma prática ajuda e atendimento a quem precisa. A nossa saúde, ela é fundamental para que tenhamos uma boa mente para entender a palavra de Deus. Então, essas ações de saúde, elas vêm culminar com esse entendimento que a Igreja Adventista tem de nós termos uma saúde integral, física, espiritual e mental. Cheguei até aqui e fui bem recebida, bem tratada, né? E recebi ou fazer esses exames, né, para a glória do Senhor, né? E estamos aqui. O Evangelismo Master prova que onde há amor e acolhimento, a fé floresce novamente. Vidas estão sendo restauradas e esse é o verdadeiro poder do Evangelho. Até onde você iria para ajudar alguém? Você, por exemplo, construiria uma casa para presentear quem precisa? Se você pudesse, é claro. Neste sábado, no Fé em Ação, você vai conhecer o projeto Amor de Cristo, idealizado pelo pedreiro Erivaldo Rocha. Esse projeto transforma vidas ao construir casas em apenas 25 dias, levando também a mensagem de Jesus para famílias em situação de vulnerabilidade. Veja o convite do Sérgio Azevedo para você. Para você que acompanha o Revista Novo Tempo, saiba que neste sábado o Fé em Ação traz o projeto Amor de Cristo. O pedreiro Erivaldo Rocha fundou o projeto para ajudar famílias carentes, construindo casas em 25 dias, levando não apenas lares, mas também amor e a mensagem de Jesus para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. No estúdio, vou recebê-lo para entender mais sobre como essa ideia tem transformado vidas. Foi Deus que colocou, porque ao iniciar esse projeto, eu tinha construído 2 casas e aí uma das amigas me apresentou um amigo, Kleber, parceiro meu hoje. E através dele começou a dar o start do projeto e aí eu preciso de um nome. Aí olhei para o céu e Deus falou, Amor de Cristo. E vamos ter a participação do André Urel, nos atualizando sobre as notícias da fé. Te encontro neste sábado, às 9h30 da noite. A Escola de Comunicadores da Igreja Adventista na região noroeste do Brasil existe desde 2014 e busca capacitar líderes e voluntários para atuarem na comunicação da Igreja Adventista e no mercado de trabalho. Além de garantir conhecimentos fundamentais, ela tem ajudado também a realizar sonhos. Olha só. Raimunda Alexandre é artesã e sempre sonhou em ser jornalista, mas devido às circunstâncias, ela não pôde iniciar seus estudos. Mas o desejo de atuar na área de comunicação, que até então parecia distante, tornou-se realidade com a Escola de Comunicadores, um projeto pioneiro da Igreja Adventista na região noroeste. Eu criei meus filhos praticamente sozinha, morando de aluguel, e aí não foi possível pagar uma faculdade. Criada em 2014, a Escola de Comunicadores é uma iniciativa que capacita líderes e voluntários para atuarem na comunicação da igreja e também no mercado de trabalho. Um dos objetivos é formar também profissionais qualificados ou despertar neles essas habilidades que às vezes já está ali escondida, para que essas pessoas também se tornem profissionais de sucesso. O treinamento acontece anualmente nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, oferecendo módulos sobre fotografia, produção de vídeos, redes sociais, planejamento estratégico, entre outras áreas. O objetivo é preparar cada participante para aplicar o aprendizado no Ministério de Comunicação da Igreja. A Escola de Comunicadores foi muito importante para mim, porque ela me preparou, me deu um leque de opções.
Quando eu vi a publicação da Escola de Comunicadores, para mim foi, eu disse, é agora, agora que eu vou. Os alunos participam de uma cerimônia de formatura, um momento de celebração marcado pela conquista do diploma. Para a Raimunda, que você conheceu no início dessa reportagem, a escola foi uma realização pessoal. Então, para mim, foi assim, realizar um grande sonho. Eu chorei muito, me emocionei, porque para mim foi muito importante nessa formatura. Ao longo dos 11 anos de existência, a Escola de Comunicadores se consolidou como uma das principais iniciativas de capacitação na área, formando milhares de voluntários e fortalecendo a comunicação da igreja na região noroeste. Então, quando eu vejo pessoas sendo treinadas, capacitadas e hoje essa formatura, pessoas agora prontas para usarem os dons e talentos nas redes sociais, em produção de filmes, na pregação do Evangelho, me sinto extremamente feliz. Em Gravataí, no Rio Grande do Sul, a Igreja Adventista promoveu a 2ª edição do Clube Vida e Saúde, um projeto que ensina hábitos naturais de saúde e tem ajudado participantes a viverem ainda melhor. A reportagem é da Cláudia Brito. Eles chegaram em busca de saúde, mas encontraram muito mais. O Clube Vida e Saúde celebrou a formatura da sua 2ª edição em Gravataí, no Rio Grande do Sul, com histórias de transformação física, emocional e espiritual. Eu tinha uma inflamação no meu joelho direito e isso me incomodava bastante. Conforme fui tirando os alimentos que inflamam muito o nosso organismo e fazendo sucos que o professor Leandro indicava, eu comecei a notar a diferença. Um dia eu passando creme na perna, mas não me dói mais. Eu comecei a tomar os chás, trocar minha alimentação gradativamente, né? E isso tudo foi melhorando bastante. A minha vida espiritual melhorou bastante. Eu me senti assim muito mais próximo de Deus, ouvindo mais a voz de Deus e também muita oração, que Ele me tirasse muitas vontades, principalmente do doce. Durante 8 encontros, participantes aprenderam a usar os 8 remédios naturais que promovem a longevidade, inspirados no estilo de vida de moradores de Loma Linda, nos Estados Unidos, uma das regiões mais saudáveis do mundo. Aulas de culinária funcional, exercícios físicos e palestras com fisioterapeutas, médicos e nutricionistas tornaram cada domingo uma oportunidade para mudar de vida. Além dos participantes da nossa igreja, nós temos pessoas das cidades vizinhas. As mudanças elas já vieram nos 2 primeiros meses. Ano passado a gente viu muitas pessoas que estavam com inflamações ou diabetes muito alta regredirem esses quadros. O clube chegou a atender 120 pessoas. Participantes relataram melhor em quadros de diabetes, dores crônicas e outros problemas de saúde, graças ao protocolo de desintoxicação orientado pelos especialistas. Mesmo diabética, tomando remédio, eu comia tudo que eu enxergava, né? Mudei a alimentação na minha casa e a minha vida foi mudando. E aprendi a ver que a natureza de Deus é o que faz bem para a nossa vida. Mas a transformação foi além do corpo. Uma das participantes decidiu se batizar após se sentir acolhida pelo grupo. Eu me senti tão bem acolhida, tão em família, que eu vi que aqui era o meu lugar. Então eu quis retornar e tomei a decisão de me rebatizar. Durante 8 encontros, os participantes do Clube Vida e Saúde da Igreja Central de Gravataí, no Rio Grande do Sul, descobriram que cuidar do corpo vai muito além da estética. Eles aprenderam a se alimentar melhor, a se exercitar e, principalmente, a entender que saúde também é um ato de fé. Saio leve, agradecida, sabe, abençoada. Ai, é tudo de bom, gente. Você gosta de ler? Tem esse hábito? Bom, no Rio de Janeiro, um projeto levou literatura gratuita a dezenas de crianças como forma de incentivo à leitura. Mais de 70 assinaturas de revista foram distribuídas. Além de despertar o hábito da leitura, a ação leva literatura de qualidade, principalmente para comunidades carentes. Brincar, ler e aprender. A infância é o melhor momento para desenvolver hábitos saudáveis. Sabendo disso, o Instituto Vida trouxe para a região fluminense do Rio de Janeiro o projeto Adote um Leitor. Esse projeto Adote um Leitor me fez muito lembrar um escritor, Monteiro Lobato, que é um dos maiores escritores infantis da educação infantil. E ele fez uma frase que diz assim: a pessoa que não lê, mal fala, mal ouve, mal vê.
Isso significa que a leitura, além do ensino do vocabulário, também estimula a criança no desenvolvimento e também serve para contribuir com a transformação da sociedade. Foram mais de 70 assinaturas distribuídas entre a rede pública de Campos do Goitacazes e em São Pedro da Aldeia, na ONG Patotinhas. Uma oportunidade de levar para as crianças não só o hábito da leitura, mas também valores para a vida toda. Nós sabemos que o futuro das crianças depende simplesmente de profissionais e pessoas que apoiam. E por isso esse projeto chegou numa hora muito importante para nossas crianças. Eu estou muito feliz, porque milhares de crianças vão receber este auxílio da revista Nosso Amiguinho. A culminância do projeto veio de uma forma atrativa. Além de distribuir brindes e a revista, a turma do Nosso Amiguinho fez a alegria da criançada, ensinando que dá para se divertir e aprender. Através desse projeto, Adote o Leitor, junto com a revista Nosso Amiguinho, nós queremos contribuir para que o número de leitores no nosso país aumente, porque cada ano que passa, a gente vê aí uma diminuição. Então nós queremos que aumente, através de uma forma lúdica, através de uma forma prática, através da transmissão de valores. Tudo isso a revista Nosso Amiguinho tem feito nesses últimos 70 anos que ela está no mercado editorial. O projeto não envolve apenas as crianças e os professores, mas também a comunidade local. Empresários e pessoas com o desejo de ajudar assinam a revista do Nosso Amiguinho por um ano, para que ela chegue nas mãos das crianças de forma gratuita. O resultado é ver o sorriso e a satisfação de quem recebe esse material. A parte que eu mais gostei foi a de montar o carrinho. E também eu fiquei sabendo que se você fizer uma atividade e tirar uma foto, você vai bem aparecer na revista. O hábito de ler não apenas ajuda no desempenho escolar, mas também influencia dentro de casa no comportamento, fortalecendo também o relacionamento familiar. Esse material causa um impacto enorme dentro da sala de aula e na casa também, porque primeiro a gente trabalha em sala e depois eles levam, né, a revista para casa. Então, assim, o acesso à família também. A família está tendo acesso à revista e isso tem sido muito fundamental, porque a escola não trabalha sem a família. Na sociedade, para eles, abre caminhos, né? Abre portas para essas crianças, desde o momento que elas tenham direito e consigam estar com esse material em mãos, com a ajuda dos professores, para que alavanque, né, essas crianças aí no futuro. E o Revista de hoje chegou ao fim. Obrigada pela sua companhia ao longo de toda esta semana. E a gente volta a se encontrar na segunda-feira às 19h em ponto, ao vivo. Um ótimo sábado e abençoado fim de semana para você. Tchau, tchau. Fica com Deus.